Bom, amados irmãos, eu acho que é bem pertinente se falar sobre o momento que a gente está vivendo hoje, na data, né, do Carnaval. Então vamos falar um pouquinho sobre o cristão e essas práticas. Fica aí. Hoje a gente sabe que tem um monte de blocos de igreja na rua. Quem sabe disso aí, levante a mão, né? Com a desculpa, né, ou até sinceridade de muitos ali, de que estão evangelizando, né, de que estão levando a palavra. E o problema não é evangelizar. O problema é você ter que se caracterizar como eles para evangelizar. E usa um texto fora de contexto, que eles dizem que é se fazer de tolo para ganhar os tolos. Bom, se fazer de tolo para ganhar os tolos, não é ter as práticas deles. Antes de entrar nos textos, essa semana que passou agora, uma irmã me mandou um vídeo. E esse vídeo era um grupo de carnavalescos, um grupo bem grande. A maioria deles, né, vestido ali com os trajes de sua fé, a maioria deles ali, candomblessista, umbandista, né, com a fé deles lá. E eles entraram no assunto de... Tem esse vídeo, tá? Eles entraram no assunto dos ritmos que estão sendo tocados dentro das igrejas. Chegou a ver esse vídeo, né? O irmão ali viu. Do ritmo tocado dentro das igrejas. E aí chegou lá, que é o Ogan, que ele, né, ele entende. Ele falou assim, olha, eles estão tocando as atabacas dentro da igreja. Estão tocando as atabacas, estão tocando os ritmos lá. E não importa, gente, irmãos, eu falo isso, ó, não importa se eles colocam Jesus na letra, não importa. Quando eles estão tocando a atabaca, eles estão invocando Exu, estão invocando Oxalá. Bateu a atabaca, pode botar o nome Jesus. Irmãos, todos esses corinhos de fogo, qual é o ritmo? Estão botando agora a atabaca mesmo, estão botando aqueles... Estão se vestindo de branco dentro das igrejas. E eles falaram lá, e quando ele falou isso, todos eles festejaram e concordaram que é verdade. E aí a irmã me mandou um outro vídeo de uma feiticeira aí, famosona aí, e ela falando, olha só, eles estão cultuando, né, as entidades dentro da igreja. Eles estão cultuando as entidades estão se manifestando dentro das igrejas, porque quando eles tocam, eles invocam. Eu estou com os vídeos aqui. Mas agora o crente vendo esse vídeo, ele vai acreditar. Ele vai acreditar. Mas quando a Bíblia fala, quando o pastor fala, é perseguição, está cultuando o demônio, sim ou não? A mesma coisa nos ritmos. Ele fala, se o ritmo está dentro da igreja, no momento que eles tocam aquele ritmo, eles estão invocando as entidades para dentro da igreja. E muitas pessoas que você vê dentro da igreja, lá recebeu o Espírito Santo, né? Que, na verdade elas estão recebendo demônios. Por isso que o movimento, se você estudar no YouTube tem vários, o movimento, o cara coloca dentro do centro de candomblé, e ele coloca dentro da igreja, ele coloca os dois, ele bota uma faixa no meio, você vê que os movimentos são exatamente idênticos, iguais. Eu creio nos dons do Espírito, irmãos, eu creio, mas eu identifiquei isso já há muitos anos atrás, pelo conhecimento da palavra que liberta, e o Espírito que nos incomoda, Então o que acontece? O que eles fizeram hoje? Há muito tempo as igrejas têm blocos de carnaval, tem ou não tem? Só para confirmar de novo, quem sabe disso aí? Tem os blocos. E saem nos blocos de carnaval, né, para poder... E botam, se caracterizam, bota lantejola, bota aquelas coisas todas e sai com as
com as escolas de samba, com os ritmos, né? Aí tem um outro carnavalesco, que eu vi essa reportagem ontem, ele falando o seguinte, a menina perguntando para ele, mas vem cá, por que esse ano tem tanta macumba? Ele falou, olha só, o nome macumba vem do não sei o que, ele falou lá que eu não lembro, viu também, vem disso, que na verdade a macumba está ligada ao momento que eles tocam os instrumentos. Então aquilo ali é a macumba, porque são invocação de orixás, aquela coisa toda, tal. Então quando eles tocam aquele ritmo carnavalesco, aquilo ali que é a macumba, porque o carnaval veio da macumba, veio desse ritmo, veio dos afrodescendentes, aquela coisa que ele está falando. E a macumba, o nome macumba, não veio dos despachos, daquela coisa, veio dos batuques, que veio da origem africana, que invocam os orixás, e quando toca aquele tamborim, ele falou, né? É isso que ele falou, aquilo ali é a macumba. E quantas igrejas estão hoje com seus tamborinhos, né? Com seus carnaval? Eu me lembro até do próprio Silas Malafaia, que há uns anos atrás aí apresentou, né? E falou, podem me criticar, não sei, mas estou evangelizando tal. E foi um bloco de carnaval, né? Da igreja, carnavalesco ali, alguém viu isso? Viram, né? Tá lá. Então o problema sou eu. Já saíram diversas pessoas aqui da igreja, porque o problema sou eu. Mas irmãos, quando você tem temor a Deus, e você lê Gálatas, dizendo, Efésios, aliás, 6, dizendo que você tem que, presta atenção, se revestir das armaduras de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Astutas. O que alguém entende de astuta cilada? Inteligente. Ciladas, inteligentes, muito bem planejadas. Entendeu? Muito bem orquestradas, quase infalíveis. Só é infalível para quem está onde? No Espírito. Então agora a gente tem, tá? Carnavalescos, candomblecistas, homossexuais, que estão botando a cara dizendo, eles estão dizendo, embora a Bíblia já fala, eu já falava há anos, eles estão dizendo que os Exus estão dentro da igreja, eles estão dizendo que os ritmos que a igreja estão tocando estão invocando as entidades, eles estão dizendo que pode botar o nome Jesus em qualquer música, mas se está tocando aquele ritmo, está invocando as entidades. E agora, como é que fica? E as pessoas que disseram que a gente estava errado, que a gente estava maluco, que a gente estava bitolado, que aquilo ali era Espírito Santo, que aquilo não era diabo, essas pessoas vão voltar? Não vão, porque o orgulho não deixa. Mas que os que estão aqui tenham essa verdade em seu coração e não se deixem enganar, não se deixe levar por isso, porque o diabo ele sabe como derrubar. O problema é que a gente tem pessoas hoje, tá? Que elas estão acima de anjos, arcanjos, serafins e querubins. Elas estão acima. Porque quando a Bíblia fala que o diabo enganou um terço dos anjos, tá? Ele enganou um terço dos seres celestiais, envolvia anjo, arcanjos, serafins e querubins. Por isso que tem hierarquias de demônio. Mas tem pessoas que não são enganadas pelo diabo, não, elas não são enganadas, elas sabem muito. Como eu disse, elas estão acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. Não, o diabo enganou o anjo, o diabo enganou um serafim, ele enganou um querubim, mas ele não me engana. Eu vou falar para você uma coisa, não pense porque eu sou pastor, tenho um pouquinho de conhecimento da Bíblia, que o diabo não me engana, facilmente ele me engana. E a única maneira dele não me enganar, é eu estar constantemente ligado em espírito com Deus. O diabo já te enganou algumas vezes, pastor, mesmo sendo pastor? Já, e o Espírito me incomodou, e a gente tem que estar sempre vigilante, mas existem pessoas, como eu vou repetir, que elas estão acima dos anjos, arcanjos, serafins
querubins e até acima do Espírito Santo. Até acima do Espírito Santo. Que é isso, pastor? Eu sou pego pesado, eu provo. Quando a gente pega e mostra na Bíblia, como nós vamos ler vários textos agora, condenando tais coisas, e a pessoa fala, não é bem assim, não tem que levar ao pé da letra, está interpretando errado, não é não, sim é sim. Vamos falar de interpretação. O que é não? Na sua visão? Não é não, não pode. Posso pegar esse copo? Não. E eu continuo com o copo na mão e bebo. Não, mas eu disse não, mas essa é a tua interpretação. A minha interpretação é que não, eu posso beber. Eu posso beber? Se você falou não? Sim é sim. Posso beber água? Sim, eu não pego. Por que não? Porque você disse sim, mas eu interpretei não, então não vou pegar. Não é isso? O que acontece com essa questão de interpretação? A ciência XX, XY diz que é homem e mulher, mas o homem está interpretando que ele é mulher, a mulher está interpretando que ela é homem, o cara está interpretando que ele é um cachorro, o outro está interpretando que ele é um gato, o outro está interpretando que ele é... Já viu isso aí agora? Entendeu? O cara foi pego nos Estados Unidos, o policial veio, está na dúvida, o policial veio, a sua identidade, por favor, sua identificação. Ele, não vou dar a minha identificação porque eu sou um gato. Tudo bem, você pode ser um gato, mas eu quero, não posso te dar porque agora eu sou um gato, eu sou um felino, então a minha identificação não posso te dar, eu sou um gato. Como assim? Não, eu me identifico como gato, eu sou gato, então não tenho que te dar a habilitação. Aquele policial deve ser crente no espírito, porque Deus deu a sabedoria para ele. Falou, tudo bem então não vou pedir sua documentação, tá? Não tem problema nenhum, você se identifica como um gato, eu vou respeitar isso, tá bom? Só que o teu carro está apreendido, tá bom? Eu vou levar o teu carro está preso, porque não é permitido, segundo as leis do nosso estado, que um animal dirija o carro. Então, se você é um gato, sai do volante, por favor, que eu estou prendendo o teu carro. Então, a pessoa está interpretando o que ela quer, não o que é. Você está entendendo? Eu vou repetir. As pessoas estão interpretando o que elas querem, não o que de fato é. Mas por que elas estão interpretando a Bíblia como elas querem, não como ela é? Porque a 2 de Pedro, capítulo 1, no verso 20, diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade de homens, mas sim por homens inspirados por Deus. Então a inspiração da Bíblia é quem? Deus, é o Espírito. E Provérbios 1:23 diz que você só tem o Espírito quando você se converte. E quando você tem o Espírito pela conversão, você compreende a palavra. Então, quem tem a inclinação para a carne, para as coisas da carne, vai sempre defender na Bíblia, né? Sempre arrumar um subterfúgio para justificar o que a sua carne quer. Hoje as pessoas dentro da igreja têm funk. Aí você vai pegar um camarada que é especialista em música, em ritmos, que não é evangélico. Minha esposa até achou esse vídeo esses dias, que eu tinha falado com ela que eu queria esse vídeo. Não sei se ela estiver lá. O cara não é evangélico. Aí ele estuda o ritmo. Ele falou que foi na África. Também a irmã viu. A irmã viu também. Ele foi apresentar aqui o ritmo mais tocado lá no Brasil, mostrou o funk. Os africanos, para, não toca isso aqui não, não toca, não faz isso não. Porque isso aí invoca um demônio assim assado, que leva as nossas adolescentes, as nossas crianças, a sensualidade, a se prostituírem. Então é um ritmo, preste atenção, lá da origem de onde veio tudo isso, da onde veio toda essa magia negra. Ele está falando, no momento que isso é invocado, no momento que isso é tocado, se invoca um demônio terrível, de sensualidade, que leva as nossas crianças e adolescentes à prostituição. Como é que estão as crianças e adolescentes hoje? Sabe que eu vi um vídeo ontem? Um pai com um pedaço de pau correndo atrás da filha, porque ele pegou a filha no ponto de prostituição vendendo o corpo. Aquela menina não tem 14 anos. E o pai correndo atrás dela com um pedaço de pau. Uma saia desse tamanho. É um ritmo que você vê as danças. Você vê a forma que as mulheres, que os homens, mas aí
esse ritmo agora está dentro da igreja. Pegaram as músicas, colocaram o ritmo, né? E elas estão dentro da igreja. Várias músicas evangélicas em ritmos de funk, sim ou não? Com aquela batida. Você vai numa rádio, você bota uma rádio dessa aí que eles chamam de evangélica, você vê a maioria das propagandas que tem é com ritmo de funk. Mas como se é uma rádio evangélica? Mas isso é normal dentro da igreja, isso é estratégia para poder alcançar, é estratégia para poder trazer as pessoas para Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, se eu for acreditar nessa balela, nesse papo furado, eu vou estar dizendo que o Espírito Santo, ele perdeu a sua capacidade de convencimento, ele perdeu. E o que ele está fazendo? Entrando na nossa mente, no nosso coração, para que a gente pegue o que o diabo criou e coloque Jesus ali para ganhar almas. Alguém crê que é isso que aconteceu? Eu não creio. Eu não creio. Porque, irmãos, os ritmos que existem no mundo, tá? No mundo espiritual, invocar demônios para cada área, tá? No mundo físico, mexer com a nossa carne, despertar, aflorar a nossa carne, né? Despertar a nossa carne a desejos, a pecados, através daquilo que foi invocado, tá? Através daquilo que foi invocado. Vendo essa questão de ritmos, o rapaz estava falando lá de vários cantores, ele falou de um, Bob Dylan. As músicas, né, que o pessoal, nossa, as músicas aí, Bob Dylan, as pessoas, né? Mas ele estava falando que ele era do campo, da roça, e ele não queria essa vida. Ele não queria essa vida, bateu de frente com o pai, com a mãe, não queria essa vida. Que ele queria ser rico, queria ser cantor, mas ele não tinha voz para cantar, né? Não tinha jeito para cantar, não tinha ritmo, não sabia tocar instrumento nenhum e nem cantar nada. Ele saiu ainda jovem, deixou os pais e ele foi lá para a cidade grande, e em 6 meses ele lançou o seu primeiro disco, tocando muito bem e cantando muito bem. E Bob Dylan foi uma febre. Mas agora, há 10 anos atrás, olha quanto tempo ele está aí fazendo, há 10 anos atrás, o rapaz falando das composições dele, tal, que é muito boa, tal, as composições, aquela coisa toda, tal. Como que ele compôs aquilo? Ele falou assim: eu não sei, porque as composições não são minhas. Não são tuas? Como assim? Ele: não são minhas. Ele: mas você teve tanto sucesso, você canta até hoje, e para isso você já ganhou tanto dinheiro, por que tu canta até hoje? Ele falou assim: porque ele manda eu cantar até hoje. Ele quem? É o comandante geral. Mas a gente não está entendendo, seu Bob. O comandante geral, qual comandante geral? Ele: rapaz, eu tenho que falar claro para você, o diabo. Foi ele que me deu isso tudo. Então ele não sabia cantar, nem tocar. Em 6 meses ele lança o disco tocando, cantando, e ele diz que aquelas composições não são dele. E que ele canta até o dia de hoje porque o comandante geral manda. E quem é o comandante geral? O diabo. Então de quem as composições? Mas vai ver se as músicas não são lindas. Você vai ver. Fala de amor, fala de romance, fala aquela coisa toda. Não tem maldade nenhuma na letra. Pode ver, não tem maldade nenhuma na letra. Eu vi ontem a reportagem. Mas ele confessou que quem deu para ele? Quem era do mundo aqui conheceu Bob Dylan? Levante a mão. Tem como não conhecer? Não são lindas as letras? São lindas as músicas? Mas ele confessa que quem deu para ele. Os irmãos estão compreendendo? Como é que tem uma particularidade maligna por trás disso? Como que o diabo ele sabe prender? Como ele sabe, né? A pessoa está com um conflito num relacionamento, começa a ouvir essas músicas, ela fica mais depressiva, ela fica mais para baixo, ela fica mais afundada, entendeu? E acaba saindo, fazendo, enfim. Bom, vamos para a Bíblia. Amém? Nós podemos começar, vamos falar de carne, amém? Nós podemos começar lá em Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que é conversão de fato.
Colossenses. Irmãos, eu vou ler. Eu vou evitar comentar, falar assim, mas esse é o pastor que está... Eu vou ler e vou deixar que os irmãos comentem, que os irmãos acharam aqui do que está escrito. Isso aqui é para ser praticado, se não é para ser praticado, se isso aqui é para aquela época e agora mudou. Vamos ler? Deixa eu pegar aqui para adiantar. Vamos a partir do versículo 4 aqui. Colossenses 2:4. Podemos? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, porque Paulo estava distante deles, tá, irmão? Isso aqui é uma carta. Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Esse primeiro versículo aqui, esse versículo capítulo 4 aqui, a preocupação de Paulo é com o quê? Vou ler de novo, ó. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A preocupação de Paulo com esse primeiro versículo é o quê? Que ninguém seja enganado. E qual é a forma de engano aqui? Palavras persuasivas. Persuasivas. Isso é opressor. Evangelho é liberdade. Evangelho é alegria. Evangelho é paz. Aonde está num lugar que é oprimido, toda hora fala de pecado, que vai para o inferno, que não sei o quê, que isso é opressão. Evangelho é liberdade, evangelho é evangelho é libertação, liberdade não. É te libertar daquilo, liberdade é você fazer o que quer. Mas vamos lá. Versículo 6. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Assim como recebeste, você recebeu Jesus, levantou a mão, está salvo. Não é o que fala? Mas ele fala aqui de duas coisas: receber Jesus e andar nele. É uma coisa ou duas? Receber e andar. São duas coisas ou eu estou enganado? Né? Eu não fui muito estudioso, não fui PhD, então preciso de ajuda, tá? Receber, olha, eu estou te dando uma bicicleta, você quer? Quero. Você recebe, mas você precisa andar nela. Se você não andar, eu tiro ela de você. É isso que está dizendo aqui, sim ou não? Ela recebeu, Cristiano, eu estou te dando aquele carro, mas se eu ver ele parado, eu tomo de volta. Você tem que, eu te dou, você quer? Então você recebeu, mas você precisa andar. Não é o que está dizendo aqui, sim ou não? Então não estou enganado. Então você precisa receber Jesus e andar nele. Receber e andar nele. O que é receber? Você foi confrontado pelo pecado? Eu recebo Jesus, eu quero Jesus. E o que é andar nele? Como que se anda em Cristo? Eu não sei andar em Cristo, você sabe? E aonde é o único lugar que vai me mostrar como andar em Cristo? Qual fala alto aí? Tem outro lugar que vai me ensinar, eu posso andar em Cristo pelo que um homem fala, pelo que uma mulher fala, sem que me mostre aqui? Mas eu posso andar em Cristo dentro do que alguém fala, me mostrando aqui? Então tem que mostrar aqui. Então eu entendo, Elvis Guimarães, tira pastor, vamos botar Elvis aqui, Elvis, pastor é Cristo. Eu entendo que a única maneira de eu andar nele, de eu andar em Cristo, é observando segundo a sua palavra. Amém? Por isso que eu ensino a Bíblia, porque eu não entendo outra maneira. Existe aí, irmãos, estão conectados? Tem outra maneira de andar nele, em Cristo, sem a Bíblia? Eu entendo que é pela Bíblia. Mas vamos lá. Para que não fique dúvida, ele vai explicar mais. Vamos no versículo 6 de novo. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Agora olha o 7, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Arraigado neles, arraigado ali, entrelaçado ali em Cristo.
edificados nele, confirmados na... Então aqui já nos deu uma pista. Confirmados na fé. O que fala em Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então se ele falou, né, confirmado nele na fé, na palavra. Assim como fostes ensinado. Então fui ensinado. Assim como fostes ensinado. Será que esse ensino aqui é a revistinha da CPAD? É a revistinha da Central Gospel? É o livro Bom Dia Espírito Santo? Jesus mandou ensinar o quê? Pregue em tempo fora de tempo. Ensina, redarguas, repreende. Pregue o que? A palavra. Amém? Palavra. Ensinados, crescendo em ação de graças. Pedro vai falar, crescer na graça e no conhecimento. Olha o 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, a única maneira de alguém não me fazer presa de falsos ensinamentos é sendo edificado aqui, ó. Ele está falando antes. Por que você tem que estar arraigado em Cristo? Por que você tem que estar edificado nele, confirmado na fé? Por que você tem que crescer em ação de graças? Para que tenha o cuidado que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quem? Por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. O que é filosofia? Tem um monte de gente filosofando aí no púlpito, palavras bonitas, autoajuda, coaching, com situações que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem um filho do diabo aí que eu me recuso a chamar de pastor, eu me recuso, que ele está dizendo assim: se alguma coisa nessa terra você pegou, você sentiu, você cheirou, você abraçou, é porque Deus permitiu que você tocasse, Ele permitiu que você sentisse, Ele permitiu que você cheirasse, Ele permitiu que você abraçasse. Isso Deus está falando para você, que Ele pode te dar isso e muito além do que pedimos ou pensamos. Mas que história é essa? Espera aí, se você tocou, então se o camarada toca numa maconha, numa cocaína, eu sendo homem casado, vou lá, toco numa mulher, sinto uma mulher, cheiro uma mulher, abraço uma mulher, quer dizer que Deus quer me dar? Para não ficar só na minha palavra? Eu posso passar isso aqui? Ele derruba? Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, que a irmã mandou para mim. Para não ficar na minha palavra e falar que, né, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu sou ruim nisso. Espera aí. Como é que eu boto o áudio aqui, Edgar? Não sei mexer nisso não. Ah, tá. Espera aí, como é que eu volto aqui o vídeo, Edgar? Do início. Já tá, já... Esse aplicativo não volta não. Então, espera aí, vou botar de novo, espera aí. Espera aí, irmãos, para pensar que eu... Que você veja, sonhe algo que ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Agora eu vou botar para vocês ouvirem. Irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente de... Se você teve um sonho também, tá falando, se você teve um sonho, Deus não vai te dar um sonho que Ele não tem a condição de patrocinar. Se Ele te deu o sonho, Ele vai te dar. Por exemplo, se sonhar com a Ferrari, né?
Agora eu vou botar aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Deixar que você veja, sonhe algo que ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas suas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tem condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos seus olhos e seja a vontade dele para você, no nome de Jesus, você. Esse filho do cão aqui, ó. Mas eu mostro. Ah, não sei mexer nisso não. Qual é o nome desse? Como? David Leonardo? É isso aí. É isso aí. Vocês viram? Um jovem vê isso, querido, um jovem vê isso, que tremendo, olha, de Deus, que tremendo. Acabar aqui então, irmãos, quando acabar aqui, tá? Vamos lá para o Recreio dos Bandeirantes, pegar um prédio daquele lá, botar a mão, Senhor, eu estou botando, eu estou sentindo, eu estou vendo, me dá. Vai ali, não encontra isso aí, bota a mão numa Ferrari, numa Lamborghini, entendeu? Pega, escolhe uma empresa aqui no bairro, bota a mão nela, eu quero essa empresa aqui, Senhor. Mas isso também vai abrir mente para quê? Para o homem que quer, para a mulher que quer. E, gente, tem lógica isso aqui? Mas essas vãs sutilezas que tem levado, o povo se emociona. Ah, Deus não é um Deus irresponsável. Ele não vai te dar um sonho que Ele não possa patrocinar. Irmãos, quantos sonhos a gente teve? Já teve? Sonhos que são malignos. Não, se Deus... Então Ele está dizendo que todo sonho que tu tem, quem te dá? É Deus. Irmão, não aguenta essas coisas não. E o errado é a gente. Um filho do cão desse tem milhares de seguidores, milhares de igrejas. Uma pessoa dessa não crê em Deus. Uma pessoa dessa não é servo do Senhor, não é. Ele viu na igreja uma fonte de lucro e ele dá o que o povo quer. É muito claro, 2 Timóteo capítulo 4, no verso 2 em diante. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, exorta, repreende, redargue, porque virão tempos trabalhosos, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, como que tendo comichão nos ouvidos, e amontoaria para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Essa é a verdade. Esses são os lobos devoradores, que está levando, desviando um monte de jovens, de pessoas, que estão olhando para essa terra, não para Cristo. Pode falar o que for, pode ficar 2 pessoas aqui na igreja, mas eu vou continuar pregando essa verdade, porque essa é a verdade. Satanás está enganando. Onde estávamos? Colossenses 7. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fosse ensinado, crescendo em ação de graças. Quando ele fala assim como fosse ensinado, ele está dizendo para mim e para você: não se desvia de nada do que você foi ensinado. Ensinado através de quê? Tendo cuidado, 8, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Quantas técnicas de ensinamentos está sendo usada nos púlpitos, que não veio de Deus, veio dos homens? Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Funk é rudimento do mundo? Pagode? Samba? Peça teatral? Grupo de dança? Isso tudo veio da onde? Ele está falando, não pode ser com os rudimentos do mundo. É a Bíblia que está dizendo, igreja preta, luz amarela, luz vermelha, fumaça saindo. Isso veio do mundo ou de Cristo? Eu estou perguntando aos irmãos, porque eu posso estar errado na minha interpretação. Eu posso estar sendo ignorante, eu posso estar sendo bitolado. Mas eu estou perguntando aos irmãos se realmente o que eu estou lendo é o que está escrito. Se isso aqui ele está falando no pé da letra.
ou se tem alguma simbologia por trás disso. Eu estou entendendo no pé da letra, é o meu entendimento. E ele vai falar mais, vamos lá. Segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele que é em Cristo. Não é segundo o rudimento do mundo, é Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito do Senhor, né? 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Vocês estão circuncidados em Cristo. Estamos circuncidados em Cristo. A circuncisão segundo a carne, não segundo a carne, era quando pegava a ponta lá do menino, né? Não a circuncisão segundo a carne, mas a circuncisão feita em Cristo. Essa circuncisão segundo a carne era feita só nos homens, mas a circuncisão segundo Cristo é feita em mim, nas irmãs. Que circuncisão é essa? A circuncisão da carne, mortificar da nossa carne, dos prazeres mundanos. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo. O batismo está dizendo que é o quê? O batismo é o quê? Sepultar o quê? Vamos ler. Nele também ressuscitaste, pela fé, no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Ele quer dizer aqui, olha só, quando vós estavam mortos nos pecados, quando vocês viviam uma vida de pecado, de prostituição, de mentira, de bebedeira, de vícios, né? Vocês estavam mortos, vocês não tinham vida. Mas agora vocês foram sepultados com Cristo, ou seja, tudo isso que você fazia foi sepultado. Irmãos, quando você sepulta alguém, tu vê de novo? Sepultado é aniquilou, acabou. Amém? Vamos lá. Versículo 13. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que lhe era contra nós, nossa dívida do pecado, né? Nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, nosso pecado. Amém, irmãos? 15. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, falando da vitória de Cristo sobre o inferno, né? 16, vamos lá. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. É aqui que vem o golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Eles vêm em cima disso aqui, eles pegam tudo que ele fala para matar a carne, isso esquece. Eles vêm em cima disso aqui. Está dizendo lá que ninguém pode me julgar pelo que eu como, pelo que eu bebo, pelo que eu sou, pelo que eu vivo, ninguém pode me julgar. O contexto que você vai pegar, que começa desde lá de Gálatas e começa, é que o povo, algumas pessoas, estavam se convertendo nessa época, não tinha ainda o pleno conhecimento, e acabava guardando algumas coisas ainda da lei, porque quando ele fala que são sombras de coisas que havia de vir, eu vou ler de novo, olha só, versículo 16, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Irmãos, quando tem as festas de lua nova ou sábado? Ninguém conhece a lei dos profetas? Não é nas 7 festas? Não é? Não é nas festas que são alegorias lá atrás, Páscoa, Pentecostes, não é lá. E ele está falando que isso aqui é sombra de coisa que havia de vir. Páscoa, a morte de Cristo, Pentecostes, derramamento de Espírito, ressurreição de Cristo, primícia, trombeta, anunciar o Evangelho, os pães asmos, a aflição de Cristo. Dentro desse ciclo de festa, tinha os sábados e tinha a lua nova. Então logo ele está falando disso aqui, de uma festa comum, ele está falando de uma comida comum,
Ele está falando daquilo que estava na lei. Então existiam pessoas que tinham se convertido, mas que não tinham ainda o pleno conhecimento da liberdade do Evangelho de Cristo, liberdade em relação à lei. Então elas ainda não comiam uma carne de porco, por exemplo. Ou tinha aqueles que comiam, e os que não tinham ainda o pleno conhecimento, fala, mas tu não pode comer esse peixe de couro, está na lei. Quem está entendendo, diga amém. Olha, você não precisa mais praticar a Páscoa, Jesus foi a nossa Páscoa. Você não precisa fazer a festa de Lua Nova. Então ele está falando, não se preocupa com isso. Se as pessoas se converterem agora, elas vão amadurecer na fé. Então não julgue eles, porque ainda estão praticando essas festas. Então era em relação ao rudimento da lei. Ele fala, tudo isso é sombra de coisas que havia de vir. Eu estava falando, eles vão entender que isso era sombra. Eles estão fazendo, mas estão se convertendo agora, eles vão entender, ou seja, não fica nesse confronto, não é isso que Deus está preocupado. A gente pega um judeu aqui, o cara acabou de se converter, o cara se converteu aqui tem 15 dias, né? Ele vai ter cuidado ainda do que comer, ele vai ter cuidado ainda com algumas festas, até que a verdade vai entrando e ele vai vendo que essas coisas eram sombra, é isso que ele está explicando. E o que os filhos do cão faz? Os que querem viver na carne, pega esse texto, fora do contexto, e usa como pretexto, e fala, olha, eu estou bebendo aqui, minha cervejinha, mas eu não estou me embriagando, mas a Bíblia está dizendo que ninguém pode me julgar pelo que eu bebo, ninguém pode me julgar pelo que eu como, pelo que eu visto. Eu estou com isso aqui, eu resolvi botar fantasia e sair, mas a Bíblia fala que você não pode me julgar pelo que eu visto. Mas é isso que ele está falando aqui? Ele usou aqui o termo festa, ele usou lua nova, ele usou sombra de coisas que havia de vir. Ele está falando da lei, ele está falando das festas judaicas, ele está falando das comidas que podiam comer e não podia. Não posso pegar esse texto e aplicar em alguma coisa que justifique o meu pecado. Posso? Você leu aí festa? Você leu aí sábado? Você leu sombra de coisas passadas? Leu ou não leu? Está falando de lei ou estou interpretando errado? Lei. Que são sombra, versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Esse aqui é muito importante, 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se com coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então a Bíblia está dizendo que alguém pode ter uma carnal compreensão da Bíblia, sim ou não? E uma carnal compreensão para justificar atitudes a seu bel prazer. Ou seja, eu tenho o meu prazer carnal, e eu vou fazer uma carnal compreensão da Bíblia, vou ter uma falsa aparência de humildade, de que estou cultuando a Deus, de que os anjos estão se manifestando, mas na verdade o que eu vou ensinar é para justificar o meu carnal, meu bel prazer carnal, porque eu tive uma visão carnal da Bíblia. É por isso que nós temos hoje uma igreja ungida, diferente e sem preconceito, lá na Praça da Cruz Vermelha. Por que ela é ungida, diferente e sem preconceito? Porque não importa se é homem com homem, mulher com mulher, bicho com homem, não importa. Jesus te ama como você é, e está lá. Por quê? Porque a pessoa tem uma compreensão carnal, ela não é uma compreensão espiritual. E ele está falando aqui, olha, ninguém vos domine, não seja dominado por essas doutrinas, a qual a pessoa tem uma visão carnal da Bíblia, e essa visão carnal vai fazer com que ela crie doutrinas para justificar o seu bel prazer. É impressão minha ou ele está dizendo aqui que alguém pode usar a Bíblia numa compreensão carnal para justificar seus erros e pecados, ainda criar uma doutrina? É isso que está dizendo? Então não interpretei errado. O que os irmãos acham aí, irmão? Eu estou lendo com os irmãos, só estou lendo e estou vendo se, né?
Às vezes a Bíblia fala que a gente tem que colocar 2 ou mais testemunhas para ver se a gente está certo. Então eu estou vendo que de repente eu estou maluco. 9. Aqui eu vou ler o finalzinho do 18. Debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça. A cabeça é quem? Então, está dizendo aqui que pode ter alguém que pode ler a Bíblia de uma forma carnal, e de uma forma carnal criar alguma doutrina para justificar o seu bel prazer, e está dizendo que essa pessoa não vai estar ligada ao cabeça, que é Cristo. Então ele está dizendo que tem doutrinas, que tem igrejas, que tem pessoas ensinando que não estão ligadas a Cristo. Se não está ligado a Cristo, está ligado a quem? Está ligado a quem? Se não está ligado ao cabeça, que é Cristo, está ligado a quem? Ao diabo. Então ele está dizendo que tem pessoas ensinando a Bíblia de uma forma carnal, para viver a carnalidade, e quem é o cabeça deles é o diabo. Então o que eu entendo dessa interpretação é que o diabo está usando a Bíblia para ensinar pessoas e justificar erros carnais. Ou eu estou maluco? Não ligado à cabeça, 19, no qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de... Então, quando eu estou ligado em Cristo no cabeça, eu cresço em Deus. Quando cresce em aumento em Deus, eu cresço espiritualmente, eu cresço na graça, no conhecimento, nos dons do Espírito, na evangelização, na santificação, amém? Quando não está ligado em Cristo, é o contrário. Versículo 20: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como, não toqueis, não proveis, não manuseeis. Ou seja, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como, não toqueis, não proveis, não manuseeis. De novo, ele está falando aqui do que ele falou lá atrás, das coisas da lei. Você não pode tocar nisso, não pode tocar no sangue, pode fazer aquilo. De novo, não. Aí a pessoa pega isso aqui também, ele pega isso aqui, fala não, mas a Bíblia fala que agora eu estou liberto, eu não posso viver mais com essa coisa, eu não posso tocar, não posso fazer, eu sou livre. Mas não é o que ele está falando, ele está de novo voltando aonde? Nas coisas da lei, porque havia um conflito aqui em relação a isso. 22, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Aí entra o capítulo 3. O tempo todo ele está nos confrontando a não fazer a vontade da... Agora olha o 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Novamente eu digo, ninguém pode ressuscitar sem que primeiro tenha morrido. No caso, a morte aqui é para quê? Dar um tiro na cabeça? É se jogar de um prédio, jogar na frente de um carro? É mortificação de quê? Da carne, dos prazeres carnais, daquilo que combate com o nosso espírito. Buscar as coisas que são... Como é que eu sei se eu morri para Cristo? Como é que eu sei se eu estou desviado dentro da igreja? É simples. É quando todo o teu tempo é direcionado para as coisas desse mundo. Trabalho, passeio, mundo, entretenimentos, e não sobra tempo para Deus. Acredite, você está caído, você está desviado. E uma vez que vem a morte, alguma coisa é inferno. Porque já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Ou seja, eu sei dividir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que dar atenção à minha esposa, à minha filha, eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar do meu corpo, mas eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que consagrar, eu tenho que me santificar, eu tenho que ganhar almas. Amém? 2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como é que está a minha salvação? Como é que está a minha vida com Deus? Os dons espirituais eu preciso ter a minha lâmpada acesa. Para ela estar acesa eu tenho que estar cheia do Espírito, do óleo, amém? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em... Já está morto para essas coisas, já está morto para essa terra.
Nada disso te interessa, tu não vai levar nada dela. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Quando é que Cristo vai se manifestar? Quando Ele voltar. Não liga para essas coisas terrenas não, pensa nas coisas que são de cima, nas que são do alto, porque quando Cristo se manifestar, quando Ele vier, você vai ser glorificado junto com Ele. Então, para me ser glorificado junto com Ele, eu não tenho que pensar nas coisas dessa terra. Ninguém está falando, irmão, que você não pode ter um carro, trocar o teu carro, melhorar a tua casa, né? Melhorar o teu trabalho, não é isso. Mas Ele está falando para você não viver em função disso. Nada trouxemos para essa vida e manifesto é que nada levaremos dela, está escrito. É grande ganho a vida com contentamento. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de pagar minhas contas, eu gosto de ter um certo conforto. Em que aspecto, né? Saber que as minhas contas venceram, eu paguei todas elas, mas ainda tenho a mixariazinha lá para uma emergência, porque a Bíblia me ensina. Vai ter com a formiga, ver como ela trabalha todo o verão para no inverno ter o que comer. Está falando ter uma economia, ter uma emergência. Eu não gosto de ser pego de surpresa, isso não é pecado, mas viver em função do dinheiro, em função de ganhar, né? Em função de, não, em função de ter cada vez mais, não. Cadê? 5, olha o 5, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai, pois, os vossos membros. Então ele vai falar de características que tem que ser mortificada, que arde na nossa carne. Olha só, a prostituição, a impureza. A gente pode se prostituir na mente? Né? Tem gente que se prostitui tanto na mente que morde até o beicinho. Peguei agora todo mundo, entendeu? Se prostitui na mente. E a Bíblia fala que só em você pensar, já. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza. Vamos parar na impureza. A palavra vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. Se o olho for bom, teu corpo terá luz, teu corpo vai ter o espírito. Então, se o meu olho for bom, meu corpo vai ter o espírito, o meu olho também pode fazer com que o meu corpo seja mau e não tenha o espírito. Porque ele fala, se o corpo for mau, seu corpo terá trevas. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu olho. E o salmista vai dizer uma coisa, não porei coisas más diante dos meus. Ele sabia sim ou não? Então você vê que é algo que vem desde lá de trás, desde lá da lei, os profetas, que o salmista fala, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E o Senhor vai falar que a candeia do corpo são os olhos. A gente o dia todo está com isso aqui, ó. O dia todo vendo. Será que o que eu vejo aqui é puro? Impureza está no que eu vejo. O que eu ouço pode ser impuro. O que eu falo pode ser impuro. Então a impureza, ela envolve muita coisa, mas principalmente o que a gente vê. Principalmente o que a gente vê. E Satanás arrebatou os nossos olhos. Ele arrebatou os nossos olhos somente para aquilo que é terreno. Os nossos olhos têm dificuldade de olhar para as coisas que são do alto. A nossa carne hoje, ela tem dificuldade para se inclinar para as coisas que são do alto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Tem gente que vive para comer. Tem alguns eventos de comida assim e tal, que eu fico olhando, eu fico observando. Eu já comi, eu já estou empanzinado. Vê a pessoa falando, prova isso aqui, eu não comi aquilo ainda. Como teve agora em São Paulo, um troço muito gostoso. Fizeram um cuscuz desse amarelo, que eu gosto muito, mas fizeram ele assim, tipo um bolinho, recheado com carne seca, com queijo, O pessoal estava todo mundo deslumbrado. Não, mas muito gostoso, irmão, veio, guardei um para você. Eu falei, meu irmão, não aguento. Não, mas só prova, mas se eu morder vai ficar o restante, não vou comer. Não aguento. Mas eu fico olhando algumas pessoas que elas vão comendo, e passa 1 hora, passa 2 horas, eu falo, não é possível que seja por fome. Eu me escandalizo, falo, não é fome, não pode ser fome, não pode ser, porque se você colocar ali, a pessoa comeu mais de 2 quilos de comida, naquele momento, passa 1 hora, 2 horas, vai servir outra coisa, tu está comendo e come também com
Irmãos, isso é apetite desordenado, isso é pecado. Por quê? Porque está matando o teu corpo, está te enchendo de gordura, está entupindo tuas artérias, está atrapalhando o teu coração, entendeu? O teu corpo, o teu coração, ele é programado para bombear uma quantidade de sangue. Quanto mais peso você tiver, mais sangue ele tem que bombear, mais o teu coração vai ter que trabalhar, mais os teus pulmões vão ter que trabalhar. Aquilo você não percebe, mas está te matando, e tudo que te mata é contra a Bíblia. O apetite desordenado. Mas a pessoa sentar o dia todo para ver televisão, eu quero ver um programa, e vai vendo aquilo ali todo, também é um apetite desordenado. A pessoa ficar o dia todo no telefone é um apetite desordenado, né? A pessoa é casada, tem sua vida, e é sexo o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, tem aquela coisa toda, tal, faz da mulher um objeto ou vice-versa, é um apetite desordenado. É um apetite desordenado. Amém? E muitas pessoas caem nesse pecado, tá? Prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza, que é idolatria. A vil concupiscência, né? A concupiscência da carne, os desejos que vêm. E ele vai dizer aqui, a avareza, que é idolatria. Irmãos, acredite que eu vou te falar que é verdade. Tem pessoas que elas não melhoram a sua casa, não dá uma moral para a esposa. Toma, amor, comprar um presente, faz a tua unha, né? Não dá uma moral para os filhos, porque ela vive de números. Ela tem que olhar o extrato, tem que ver o número na conta. Não, agora eu estou com 10, agora eu estou com 15, agora eu estou com 20, e vive uma vida miserável com dinheiro na conta. Ela é avarenta, ela só pensa em ganhar, em ganhar, em ganhar, e a ninguém ajuda. Só pensa em ganhar, os filhos não usufruem. Perguntei ao irmão esses dias, conversando, perguntei com carinho, falei, vem cá, a sua esposa é do lar, então a vida do lar é difícil, né? Tal. A gente sai para trabalhar, a gente vê alguém, conversa, entrega o equipamento aqui, anda na rua, é estressante, é cansativo, mas a gente vê paisagem diferente, fala com pessoas diferentes. A mulher não, a mulher está vendo aquelas 4 paredes todo dia é roupa, é louça, é comida, tal. A vida doméstica, ela é estressante, então ela não trabalha. Então, como o irmão tem uma vida direitinho, né? O irmão, quando chega aí final do mês, pega teu dinheiro e tal, tu dá uma moralzinha para dar um dinheirinho para ela, né? Ele não. Mas se ela precisar de alguma coisa e me pedir, precisar de uma roupa, de uma coisa, eu falo, não, meu irmão, está errado. Porque às vezes ela não vai pedir. Às vezes ela vai se sentir constrangida em ali, em pedir, em falar. Então, dê uma liberdade para ela. Pega dentro do que você ganhar, pega uma fração daquele valor, entendeu? E faz o pix para tua esposa, amor, tá aqui, eu vou deixar com você aqui, né? Para quê? Se você quiser fazer uma unha, se você quiser comprar uma calcinha, comprar um sutiã, você não tem que me pedir, porque isso aqui também é teu. A gente trabalha, é teu, entendeu? Ontem eu ganhei um dinheirinho, irmão, não vou mentir para vocês, ganhei, entrou um dinheirinho ali e tal, né? Fiz uma negociaçãozinha boa e tal, peguei e fiz dei vintão para minha esposa, toma o pix aí, vintão, meu irmão. Tô brincando, irmão. Eu não sou esse mão fechada, não. Se eu ganho, minha filha ganha, minha esposa ganha. Claro que não de uma forma desordenada, de uma maneira controlada. Mas o que eu ganho, uma fração é dela, uma fração é da minha filha. Você está entendendo? Que aí ela quer ter a liberdade. Chegar em casa, né, direitinho, eu reparo tudo. Sabe? Se mexeu na sobrancelha, mexeu no cabelo, mexeu na unha, eu reparo tudo. Tudo. Chegou em casa, bateu o olho, eu olho assim, amor, tá linda a unha. Amor, que roupinha bonita, comprei, você gostou? Gostei. Ah, o cabelo tá legal. Então, para que eu tenha prazer em vê-la, eu tenho que dar uma condição para isso. Esses dias eu ganhei um presente, eu gosto de embarcação, quem sabe aqui? Eu gosto de embarcação, gosto de navegar, eu gosto, tá? Eu tenho uma embarcação e eu gosto. E aí, ela toda, eu comprei um presente para você, vai chegar. Eu, puxa, tá, eu não sou assim de ansioso de ficar, né? Mas amém, comprou, vou esperar. E chegou, quando chegou ela toda boba, que tal? Quando eu abri, né, era uma maquete de uma embarcação. Que eu passei uma vez na loja, eu vi, achei lindo, ela guardou aquilo no coração dela, chegou em casa, pesquisou onde tinha, comprou e trouxe para mim. E tá a maquetezinha lá. Eu sento, olho para eu fico todo bobo, vou até levá-la para o meu barco. Mas por que ela fez isso? Porque
O meu trabalho, o que eu ganho também é dela. Então ela não precisou me pedir. Ganhei aqui o exemplo, vou dar um exemplo. Eu ganhei R$1.000. Vou dar 100 para ela. Ganhei 2.000, vou dar 200. Você está dando dízimo para tua esposa? Mas eu dou. Quando eu dei para ela ontem, né, tirei uma pequena parte, dei para ela. Na mesma hora eu fui, peguei e mandei para minha filha também. Está passeando, está viajando com a mãe. Falei, tá, eu tomo um sorvete. Poxa, pai, legal, obrigado. Eu estou mostrando que eu me preocupo e que eu valorizo o esforço delas. Eu tenho uma esposa que está em casa fazendo comida para mim, que está arrumando a casa, que está organizando, que está sempre limpinha, que está sempre cheirosa. Uma filha que está metendo a cara no livro para poder fazer um concurso público, para poder, pai, vou fazer um concurso público, eu vou te ajudar, né? Que não está no mundo. Gente, mas às vezes a avareza, ela não permite você fazer isso. A avareza não permite, né? Não, a mulher tem que ficar em casa, ela está trabalhando também. Ela deixou de trabalhar, de ganhar o dinheirinho dela, para poder estar cuidando da casa. Então a pessoa é avarento, chega ao aniversário de casado, aniversário da esposa, não leva para passear, não dá um nada, não coisa. Ou vice-versa, porque tem mulher que é avarenta também. Não dá o devido valor ao filho, à família. Deus não está te abençoando para você ter. Se Ele está te abençoando para você ter, é para que toda a família usufrua daquilo, de uma maneira controlada. Eu tenho um limite. Eu chego num limite, né? Tá aqui, eu tenho um limite para poder fazer naquele mês ali por elas, eu tenho um limite. E quando chega naquele limite, ó, não dá. E tanto a minha esposa quanto a minha filha têm acesso à minha conta. Tem acesso à minha conta, porque nós somos uma carne. Nós somos uma família, sabe quanto eu ganho, sabe quanto entra, sabe quanto sai. Elas sabem, porque eu exponho. Eu não oculto a minha esposa, eu não oculto a minha filha da minha vida financeira. Mas eu já mostrei para elas um valor grande na conta. Fala aqui, ó, tenho, mas não posso usar por conta disso. Tá bom, pai, tá bom, marido. Porque era dinheiro comprometido. E se chegar no meu limite daquele mês ali, isso aqui é para mim gastar, chegou naquele limite ali, eu não passo R$1. Não passo, posso ter na conta, mas cheguei no meu limite do mês. Isso é controle. Eu sou muito controlado. Mas a minha forma de ser controlado é para não me enrolar nas minhas contas, não falhar no meu compromisso, mas não é um controle que eu venha privá-las. Eu faço uma coisa muito simples, irmãos, extremamente simples, que eu devo gastar aí uns R$30, que pelo menos 2 vezes no mês aí eu faço. Eu acordo, faço minhas coisas de manhã, vou no armário, pego uma roupa dela, e puxa a coberta dela, toma aquele susto, eu jogo a roupa nela, você tem 5 minutos para se arrumar. Ela já sabe, não fica chateada com a acordei, vai lá, já se arruma, vamos nego. Eu vou na cafeteriazinha, ela guarda aquele cappuccino com chantilly, bota ali, é um pãozinho de queijo para ela, eu como um pãozinho, meu, pode ser a cafeteria que for, meu é pão com manteiga. Uma coisa simples, mas só para você falar assim, olha, eu valorizo, eu reconheço o que você faz. Eu vou ficar mais rico, eu vou ficar mais pobre, mas às vezes por conta da avareza. Por conta da avareza você deixa de viver prazeres, que é prazeroso você ver a alegria da sua filha, é prazeroso você ver a alegria da sua esposa, você vê o resultado dentro de casa, você vê o resultado, né? Você vê o resultado, rola um bolo, rola um pudim, faz um prato diferente, uma coisa, você vê o resultado. É uma forma de você mostrar que você percebe, que você valoriza, que você dá valor ao que a pessoa faz. Tem que ser feito. Se o Espírito está direcionando para mim fazer isso aqui, eu estou falando, eu vou falar. Eu passo o ano todo planejando. Ano que vem eu faço aniversário de casado, eu passo o ano todo planejando. Vou guardando num canto, vou fazendo. Compro um pacote. Ah, mas vai em tal lugar, vai gastar, o pastor foi e gastou. Não, você faz um pacote, você paga 200 por mês. 200, você paga durante o ano todo, vai ali uma CVC da vida, vai pagando 200 e pouco por mês. Quando chega uma vez no outro, faz uma viagem maravilhosa com a tua esposa. Faz uma viagem maravilhosa com a sua esposa. Sai da rotina.
daquele marasmo que às vezes o casamento está engasgado por conta disso, desde quando casou não faz nada diferente. Não é muito longe não, tu fez um passeio com a família, pouco tempo agora, né? Foi lá para o Chile, né? Maravilhoso ou não foi? Gastou, não gastou? Se arrependeu? Como é que foi o clima dentro de casa depois? Com a família? Porque a Bíblia fala que tudo é um tempo e um... Ah, mas eu não tenho condição de fazer. Tem condição de fazer? Pegar aqui, vocês dois trabalham. Você trabalha, a sua esposa também? Não trabalha, os dois. Eu vou dar um exemplo, vocês trabalham, tá? Amor, vi um pacote aqui, pra gente viajar, R$250. Tu pode dar 125, eu boto 125? Vamos pagar todo mês? Paga o pacote lá. Um ano. Meu pai e minha madrasta, conheceu tanto lugar, que meu pai e minha madrasta era assim. Eles terminavam um pacote, já em fazer outro. Terminavam com os outros. Todo ano eles viajavam. Eles já tinham uma despesa fixa de R$300 por mês. Ele dava metade, ela dava metade. Mas vamos botar uma coisa, que a irmã trabalha, ele trabalha. Se você der 125, ele der 125, pagar aí 12 parcelas numa CVC da vida, R$250, vocês vão então fazer um bom passeio? Ah, mas um cruzeiro é coisa de rico. Tu vai ver um cruzeiro 4 dias na costa do Brasil aqui, R$2.500. Pô, mas para dar assim, paga lá, irmão, 10 vezes. Não estou fazendo propaganda aqui para poder ir. Eu estou falando que você vai morrer, a porcaria do dinheiro vai ficar aí. Entendeu? E dá para fazer se você se programar. Né, Edgar? Tu casou agora, né? Cuidado, avareza. Tá dando a moralzinha para ela? Tá dando? Hein? Quanto tempo de casado? Demorou esse tempo todo, sabe quanto tempo tá de casar, né? Tá bem. E aí, já tá marcando uma viagemzinha? Te dou uma dica boa. Não vai gastar muito não. Entendeu, irmãos? Então, avareza. Às vezes vai em casa, tem condição. Mas você olha as panelas em casa, tudo velha, tudo já espendurando. Irmão, tem um espírito chamado Maria Mulambo. A pintura da casa cheia de mofo. As roupas tudo velha, de anos. Já rasgadas, já tudo... Não estou falando, irmão, de sair comprando desordenadamente, que eu não sou de comprar igual um maluco, não. Você está entendendo? Mas eu estou falando, né, de espíritos malignos, que deixam você igual um mulambo, as coisas tudo velha dentro de casa, tudo pendurado, tudo... E tem gente que ainda compra as coisas novas e guarda as velhas, fica acumulando. Fica aquela troca acumulando espaço lá. Meu irmão, eu vou falar, eu e ela dá certinho, porque eu e ela é de jogar fora. Eu e ela é de jogar fora. Um olha para a cara do outro, está acumulando espaço. Serve para dar para alguém? Serve. Não serve, lixo. Tem um quebradinho, lixo. Não tem esse negócio não. E vai ficar tudo aí, irmão. Tem gente que guarda tudo. Tem gente que guarda. Tem gente que compra um troço e guarda a caixa. Fica aquela caixa guardada em cima do guarda-roupa lá. Anos a caixa. Guardou a caixa. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Cadê? Eu estou aonde? 3. O apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, amor ao dinheiro, né? A avareza também é o carro, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém dirige, a casa, né? Vou dar um exemplo aqui de avareza. Eu pastorei um casal durante muito tempo, que você ia na casa deles, a cozinha deles era cinematográfica, parecia essa cozinha de filme americano, mas pensa numa cozinha linda, linda. Aí eles iam lá para fora, tinha uma varanda, um puxado, um telhado, com geladeira, com fogão, com mesa, cozinhavam lá. Depois de um ano frequentando, que sempre gostava de fazer um negócio, frequentando, falei, rapaz, eu nunca vi vocês cozinhando naquela cozinha linda. Ele falou para mim, tudo que tem lá nunca foi usado. Eu falei, como assim? Aí a mulher foi falando, não, eu tenho um ciúme da minha cozinha, ninguém faz nada na minha cozinha. Eu falei, quantos anos tem essa cozinha aí? 8 anos. Fez a cozinha dos sonhos, mas se fizer alguma coisa nessa cozinha, dá divórcio. É uma avareza? É uma idolatria. Como é que pode? Você faz a cozinha dos seus sonhos, você bota processador, liquidificador, tudo que você pode imaginar, micro-ondas, lava-louça, tudo, coisa linda, a cozinha, o piso do sonho, tudo.
ninguém pode usar. Tem lógica? Eu já conheci muito. Eu já comprei carro, presta atenção, trabalho com carro. Eu já comprei carro de 15 anos de uso, 15 anos de uso, eu já comprei, com 5.000 km rodados, de único dono. Pai morreu e não usou o carro. A filha me ligou, que um fulano me deu o teu telefone, comprar o carro do meu pai. Quando eu cheguei lá, que eu olhei o carro, falei, por que está com essa quilometragem? Meu pai só vinha aqui, ligava o carro, aí não saía porque estava chovendo, não saía porque o sol estava quente, saía para fazer as revisões. Ou seja, ele morreu, meu pai trabalhou a vida toda, se aposentou, o sonho dele era comprar um carro zero, comprou, o cara comprou o carro, ficou 15 anos com o carro na garagem, morreu sem usar. Avareza, estou dando exemplos de avareza. Olha só quem estava falando de festa de carnaval, de carne, olha para onde o papai está falando. Ele está falando com alguém aqui ou na live aí. Quem me conhece sabe, você ser controlado, você ser organizado financeiramente, é bíblico. Eu sou organizado, com as minhas contas, não boto o pé onde ó. Mas quem me conhece sabe, eu não sou preso a nada. Eu sou totalmente desprendido financeiramente. Desprendido, negócio de apego a carro, apego a casa, eu sou totalmente, não sou apegado a absolutamente nada, ando a pé e de carro feliz, entendeu? Tem pessoas não, que elas são, cadê? Impureza, apetite desordenado, vil, concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Que ira é essa, hein? Ser avarento é desobediente. Apetite desordenado é ser obediente e tem ira. A impureza, a prostituição, tem juízo. Nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nela. Deus, ele vai tratar de uma maneira como se você não anda mais nisso. Você no outro tempo andava nela, não anda mais não. Você andava, agora tu não anda mais. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí vai entrar em outra área, Mas essa parte aqui crente não tem não. Da ira, né? Não tem não, né? Da cólera. A ira, pessoa que esbraveja, que aquela coisa toda. A cólera é aquilo que fica enraizado, né? Vou dar um exemplo de cólera, tá? Tem pessoa que não pode nem ouvir falar o nome Lula. Alô, essa praga tem que morrer, não gosto nem de ouvir o nome. Tem uma cólera ali. É usado por Satanás, é uma pessoa terrível, está fazendo um governo terrível, está matando muita gente com esse governo, já matou. Mas irmãos, a ira pertence a quem? Se eu odiá-lo, eu posso não aprovar a forma de governo, mas se eu odiá-lo, eu não sou um crente. Não sou. Eu não aprovo as atitudes, não aprovo o governo. Sei que hoje é um instrumento maligno para a nação, mas é mister que tudo isso aconteça para que a palavra se cumpra. Nabucodonosor é desse tipo aí, se converteu, então, entendeu? Mas a pessoa tem aquela cólera, entendeu? Alguém da família que fez um mal terrível para a pessoa, né? E a pessoa não gosta nem de falar o nome dessa pessoa, esse parente aí, que já tem uma cólera, tem um troço enraizado aí, entendeu? Remoeu o passado, qualquer coisa que acontece remói o passado, aquilo é uma cólera, tá? Então vamos lá, aqui despojai-vos, 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, né? Tem gente que é malicioso, usa a malícia para conseguir o que quer, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes, nem quando eu era ímpio eu gostava de palavrão, nem quando eu era ímpio, mas tem algumas coisas que estão na boca do crente que ele acha que não é palavrão. Isso é sacar. O crente fala ou não fala? Mas o que é isso? O que essa palavra significa?
Quem é adulto sabe. E o que essa palavra significa? É algo que Deus aprova? Se Deus não aprova, por que eu falo? Rapaz, aquele camarada é bacana. Essa palavra bacana vem de quê? Bacanal. O que é um bacanal? Adulto sabe. Entendeu? E está na boca do crente, como outras coisas também. Entendeu? Mas vamos lá. Desprezai da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Quem é o pai da mentira? Quando o crente mente, no momento que ele está mentindo, ele passa a ter quem por pai? Amém? Não mintais uns aos outros, pois que já despediste do velho homem com seus efeitos. 10. E vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o... Opa! Eu vou adquirir o conhecimento para ter a imagem de quem? Então o conhecimento não é para mostrar que eu tenho conhecimento. O conhecimento é para mim me transformando através do conhecimento e me transformando na imagem de quem? Não é do carnaval, não é do cantor, da cantora, que agora o cabelo tem que ser igual, a voz tem que ser igual, a roupa tem que ser igual, porque olha a moda, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, e começa a ser igual em tudo. Não, eu tenho que ser igual a Cristo, amém? Imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Revestíveis, pois, como eleitos de Deus. O que é um eleito de Deus? Ele tem que ser santos, amados, de entranhas. Ele tem que ser misericordioso, amém? Tem que ser benigno, tem que ser humilde, tem que ter mansidão, tem que ter longanimidade, ele tem que suportar uns aos outros, ele tem que perdoar uns aos outros, amém? Se algum tiver queixa contra os outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Crente que não consegue perdoar, diz que perdoou, mas não consegue ficar perto. Então ele vai dar característica aqui de uma pessoa que é eleita de Deus. Como é que eu sei se eu sou eleito de Deus? Né? Versículo 12. Eu procuro ser santo. O que é santo? Separado. Eu procuro me separar daquilo que não agrada a Deus. Eu procuro amar, para que eu também seja amado. Eu procuro ter misericórdia. Eu vou falar um exemplo de misericórdia aqui, que de repente quem está vendo, ou aqui de repente vai até me julgar. Quando um cara vai assaltar, vai roubar alguém, e ele pega alguém armado, o camarada matou ele ali, legal, legítima, não tem peso perante a lei dos homens, nem perante a lei de Deus, acredite, nem perante a lei de Deus. Se alguém vier me assaltar, a minha esposa e minha filha dentro do carro, estiver em risco, e eu conseguir de alguma maneira tomar a arma daquela pessoa ali e atirar nele, eu não tenho peso contra Deus nem contra o... Agora atirei, ele caiu, beleza, caiu, não me oferece risco. Agora se ele caiu no chão, pá, 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 aí dei um tiro, ele caiu, legal. Não caiu, tá brigando, eu dei outro, eu vou dar até ele cair, legítima defesa. Mas quando eu vejo o vídeo que pega um bandido, ele está mobilizado, e o pessoal quebra ele no pau, ou o pessoal mata depois de pego, irmãos, aquilo me entristece de uma tal maneira. Eu quando olho aquela cena, não gosto nem de ver aquilo. A pessoa fala assim, bandido bom é bandido morto, igual crente. Mas entenda bem, ele foi pego, ele está mobilizado, entrega para a justiça, amém? Mas vai ficar um pouquinho, vai ficar solto, é a justiça com Deus, entrega para a justiça. Mas as pessoas fazem, ainda comemoram. Aí vem um texto na graça que está dizendo, será julgado sem misericórdia os que não usaram de misericórdia. Eu não gosto disso, eu não gosto. Eu já intervi num camarada que ia ser morto, ele ia ser morto por policiais apaisanos. Eu entrei no meio e falei, olha só, vocês pegaram ele,
Está errado, não defendo o que ele faz. Ele ia assaltar um carro lá, chegou pro chata, os caras vieram dando em cima dele, correu, escondeu. Eu entrei na frente, falei, olha só, não vou impedir vocês de matar, não. Vocês querem matar? Só quero falar para vocês uma coisa, porque um deles ali eu conhecia. Vou falar para vocês uma coisa: se o sangue dele derramar, o de vocês vai ser derramado. É olho por olho, dente por dente. Se o sangue derramar, o de vocês vão ser derramado. Já pegou, ele está aqui. Pega e entrega para a justiça. Eles pararam, olhou para ele e falou assim, ó, deu sorte, hein? Deu sorte que o pastor aqui, eu fui e falei para ele, não deu sorte não, você teve um livramento. Você ia morrer agora, você ia para o inferno. Vai para a cadeia e pensa no que você fez. E eles levaram, depois eu soube que realmente chamaram a polícia e deram. Mas se não intervém ali, eles iam matar aquele menino. Eu já tinha me mudado aqui do Irajá, mas eu cheguei, eu fui no meu pai, que tinha uma poça de sangue. Aqui era a minha casa, na esquina, minha casa era de esquina. Na outra casa de esquina, que era um vizinho, até o Wellington, servo do Senhor ali, estava uma poça de sangue cheia de gente. Eu cheguei lá e disse, o que aconteceu? Mataram um menino ali agora. E quem matou foi esses mesmos policiais que eu uma vez intervi ali. Matou por quê? Eles foram assaltar o carro aqui, eles deram em cima, os que roubaram o carro fugiu, mas esse não conseguiu entrar no carro. Eles vieram, rendeu ele sentou no chão. Mas foi uma cena muito triste, que o menino começou a chorar, falou que ele era filho único, puxou a carteira da faculdade que ele estava fazendo, e falou que ele não ia sair com os meninos, que ele não ia sair, mas o menino puxaram ele ali e tal, quando ele viu ele estava no meio, que ele não tinha nem a malícia, por isso ele ficou, mas que ele não ia fazer mais, que podia entregar ele para a polícia, mas para não fazer nada com ele. Ele ficou sentado na calçada falando isso tudo para os camaradas. Eu sou filho único, está aqui minha mãe, eu errei, mas me entrega para a polícia e tal. O camarada, tá bom, vem cá, abraçou ele, senta ali, fica sentadinho aí. Aí sentou, a gente vai chamar a polícia. Aí quando ele abaixou a cabeça assim, os caras viraram 5, com a pistola, descarregaram a pistola nele. Todo mundo erra. Se de fato o que ele falou era verdade, ele estava tendo uma chance. E se não fosse verdade, ele estava imobilizado. Ele estava com 5 homens armados, não tinha como ele fugir. Eu vou falar para vocês, eu fiquei mais de um mês mal. Eu não vi, só vi o sangue. Mas eu fiquei mais de um mês mal. Então a gente não pode ter esse sentimento, a gente é servo do Senhor. Sentimento de justiça, sim. Sim, sentimento de justiça você tem que ter. Fome e sede de justiça. Fazer justiça com as próprias mãos. Já. Porque a palavra fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É por isso que hoje você não vê quase crente pregando para traficante. Você não vê quase crente pregando para pessoas que têm vida desse tipo. Porque o crente está com sangue na boca, tem que morrer mesmo, entendeu? Tem que matar todo mundo. Não ganhos para Jesus. Imagina, um camarada desse aí que fazia atrocidade num púlpito pregando, dizendo que Satanás usava a vida dele, que ele libertou, e que agora ele trabalha para libertar outras vidas. Porque se Jesus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, como que eu vou ter, irmãos? A CPF cancelado, foi lá, roubou, o couro comeu, trocou tiro, acabou, ele correu risco. Aí legal, entre morrer o camarada de bem e ele, morre ele. Eu estou falando de pegar a pessoa está mobilizada, pegou a pessoa, entrega para a justiça. Entrega para a justiça. Amém? Estava no centro da cidade uma vez, o camarada roubou a bolsa da mulher, a mulher gritou e corre, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Quando passou por mim, eu dei um bandão, ele voou uns 3 metros. Pegou, não perdi tempo, ele saiu catando coquinho, dando cambalhota e tal, já correu a multidão em cima, já deram umas bicudas, já foi entrando pelo meio, fiquei em cima dele, falei, opa, eu derrubei, eu entrego para a polícia. Ninguém vai bater não, chega. Tá aqui, já se arrebentou, tá aqui. E fiquei ali até chegar, mas dei um bandão. Porque se eu não desse também, eu estava sendo o quê? Omisso. Amém? Mas eu não deixei fazer nada. O pessoal queria vir e falou, ops, acabou. Tá aqui, deixa a polícia vir. A polícia estava pertinho, pegou, entendeu? Mas matar, mas que deu um medo, deu. Quando o pessoal foi para cima dele, falou, esse cara vai morrer, a culpa é minha. Falei, não. Cadê? Onde está?
Quanto? 12. 14 ou 12? E sobre tudo isto, revestível de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor é a dracma perdida, tá, irmãos? Que a mulher perdeu. Mulher é igreja, a dracma é o amor, tá? Sobretudo revestível do amor, que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Dominem em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Só prega a Bíblia, que tem que ler Bíblia, que tem que ler Bíblia, que tem que... Qual é a orientação que Paulo, pelo Espírito, dá ao povo de Colossenses? De Colossos? A palavra de Cristo habita em vós, pouquinho, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Não só ensinar, mas admoestar, né? É um tipo de repreensão ali, mas, irmão, olha, né? Tome esse cuidado aqui, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Ou seja, se a minha inclinação é para o céu, para as coisas que são do alto, se a minha inclinação é para a palavra, eu vou sempre estar citando salmos, vou sempre estar cantando louvor, vou sempre estar falando das coisas de Deus. Claro, no meu trabalho falar coisa de trabalho, né? Na hora das coisas, né? Mas assim, no meu tempo eu vou botar louvor, eu vou gostar de ouvir louvor, de cantar louvor, né? De botar os salmos, de ler a palavra, de falar de Deus, né? O pessoal senta para falar de futebol, outro senta para falar de luta, outro senta para falar de política. Eu vou sentar para falar com as coisas que são do alto, das coisas que são de Deus, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Irmãos, isso aqui resume a salvação, sim ou não? Praticamente um capítulo, que a gente leu o final do 2, né? E uma parte do 3, não terminamos o 3, se você soma, é praticamente um capítulo. Olha quanto nos ensina. Olha quanto nos mostra. Eu ia entrar em muitos textos, mas se me lembrar semana que vem, os irmãos me lembrar, pastor, continua falando da carne lá, eu ia trazer muito texto. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, porque já são 11 horas. O povo está comemorando o carnaval, irmão. Vamos ler Bíblia. Olha só. Romanos, olha só. Só o início de Romanos 8, só para você ter uma ideia. É que fala que a gente prega um troço opressor, mas olha só. Irmãos, falando aqui, que em vez em quando eu levo para tomar um café, só que às vezes alguém me acorda também, porque eu dou uma moral, tem lá, não dou, eu não dou, é dela, que é meu, aí me acorda também, o que foi? Vou te levar para tomar café, eu vou pagar, olha que coisa bonita, olha que coisa bonita, que legal, eu vou pagar. Entendeu? Eu vou pagar, vou lá. Ou seja, o prazer que você tem de fazer, ela também. Entendeu? Legal, falei, claro, vamos lá, vamos tomar café. Vou escolher um troço caro, para pagar, vou escolher um troço caro, mas vamos embora. Entendeu? É legal, isso é gostoso. Onde eu falei? Romanos 8. Vamos lá. 8:1. Podemos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mas segundo a Bíblia que não tem isso aí, já é essas Bíblias adulteradas, tá? Se tiver alguma que não tem essa parte segundo a carne, mas segundo o Espírito, essa Bíblia aí já está já. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, né, o pecado, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, até o versículo 9. Até o versículo 9. Chama aqui a Florzinha aqui. Florzinha. Você não vai ler não, você só vai escutar. Eles vão ler comigo. Você tá com... Toda vez que eu falar a palavra carne, você conta aí. Em 9 versículos, tá? 9 versículos, vamos lá. Portanto, vou começar do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, inclinos para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em 9 versículos, quantas vezes apareceu a palavra carne? Ela está vendo aqui, peraí. Oi? 11 vezes apareceu a palavra carne. Se você continuar lendo, deve aparecer pelo menos mais umas 11, mais umas 15 vezes. Então vamos botar que num texto só, em um capítulo, aparece mais de 20 vezes a palavra carne. É que o Senhor está mostrando para a gente que essa questão de carne é perigosa. Quando fala carne, não é carne e osso, mas os desejos pecaminosos da carne. Como que a gente não vai pregar contra o pecado? Como que a gente não vai pregar contra a carne? Eu ia ler Romanos 8 todo com os irmãos, mas o tempo. Eu ia ler Tiago. Eu ia ler algumas partes de Tessalonicenses. Tudo falando de carne. Tudo falando de carne. E como eu queria falar de carne, veio o que eu queria falar. Carnaval. Vem do grego carnavale, que significa festa da carne. Foi uma festa pagã, criada lá atrás, na época dos impérios, aonde era separado um dia, aonde naquele dia a pessoa pudesse fazer tudo aquilo que era proibido fazer, tudo aquilo que ela tinha desejo de fazer, mas ela não podia fazer. Se ela quisesse encher a cara, ela enchia a cara. Se ela quisesse trair a esposa, trair o marido, quisesse dormir com homem, com mulher, quisesse matar, se quisesse roubar, se quisesse, aquele dia nada era proibido. Ninguém era condenado por nada. Fala, meu irmão. Isso. Sim, exatamente. Então ali, digamos assim, que é uma festa, digamos que em tudo que é condenável aos olhos de Deus, era permitido se fazer. Então, carnaval é uma festa em que se faz tudo que o diabo quer. E eu não consigo fazer associação do servo com o carnaval. Eu não consigo. Aí o camarada vem dizer que a macumba é o batuque. E ele fala que o samba veio da macumba, o carnaval veio da macumba. Então nós temos escola de samba dentro da igreja, nós temos pagode gospel, né? Tem agora aí, não tem? Quem lembra do grupo Raça Negra? Lembra? Tem cara de que dançava muito Raça Negra. Tem um grupo agora aí que se dizem cristão, que eles pegaram todas as músicas do Raça Negra, toda, e botaram uma letra, então mesmo ritmo, mesma coisa, botaram a letra cristã, então fazendo sucesso, eu esqueci o nome.
estão fazendo sucesso aí, estão cantando dentro das igrejas, estão fazendo baile para os irmãos dentro das igrejas. Mas onde vê a origem desse ritmo? Entendeu? Então, assim, a Bíblia, ela vai falar de uma maneira farta que eu tenho que fugir das paixões da carne. A palavra fala que agradar a Deus consiste em matar a nossa carne, matar as paixões da nossa carne, que milita contra o nosso corpo. Nós lemos aqui 9 versículos, que falam 11 vezes da carne. Como que eu vou participar de uma festa que o nome dela é festa da carne? Traduzindo, quando a Bíblia fala de carne, ele está falando de uma coisa, o quê? Pecado. Então, festa da carne, que é carnaval, também é conhecida como festa do pecado. E o pecado tem um pai, quem? O diabo. Então, quando você curte o carnaval, você está cultuando a carne, você está cultuando o pecado, você está cultuando o diabo. Pode botar a letra Jesus, mas quando a escola de samba gospel está batendo aqueles batuques, está invocando as entidades e cultuando a Satanás. A minha fé bíblica não coaduna com isso. Eu não consigo entender ou assimilar a igreja com essas práticas. Amém, irmãos? Se quiser, semana que vem, a gente continuar na carne. Pegou mal, né? Continuar nos assuntos. Se continuarmos nos assuntos da carne, amém? Continuar nos assuntos da carne, sobre a carne, como fugir dela, né? Semana que vem a gente continua. Porque é tanta coisa a se falar, é tão farto. E agora vocês observaram que numa EBD nós não pregamos, só lemos. E tudo que lemos é o que está escrito, sim ou não? É o que está escrito. Não tem interpretação, está claro. Mas eles acham que a gente está errado, que a gente é opressor. Mas vamos deixar isso para o dia que Jesus vier. E vamos ver. Amém? Deus abençoe.